E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. Hoje continuamos aí com mais questões de concurso público, o canal mais focado em questões de concurso público do Brasil, o canal no YouTube do Professor Renatão. Antes de a gente continuar, começar, seguir em frente aí com as nossas questões, peço que você se inscreva, cara, e se inscreva agora aí no canal no YouTube do Professor Renatão. Compartilhe o vídeo com seus amigos e, é claro, cara, esmaga o like com força para você aprender tudo nessas questões que a gente vai resolver hoje, certo? Antes de a gente começar, logo abaixo desse vídeo tem alguns links importantes, links importantíssimos, tá? Tem o link do nosso grupo no WhatsApp, que você pode entrar no nosso grupo no WhatsApp, beleza? A gente sempre está postando lá informações referentes a esse concurso. E também, logo abaixo na descrição desse vídeo, tem o link para a melhor e mais acessível apostila de questões da PRF. Olha só. São mais de 1.500 questões comentadas, questões da CESP, questões de provas anteriores, questões inéditas, mais de 1.500 questões comentadas, todas comentadas para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Tá aqui a bichinha, ó, mais de 1.500 questões comentadas para a Polícia Rodoviária Federal, as questões mais acessíveis do Brasil. Quanto, cara? Quanto? Olha só, link do valor promocional está logo abaixo na descrição do vídeo. E também você pode entrar no grupo para tirar qualquer dúvida. A apostila com frete grátis chega na sua casa pelo correio em todo o Brasil. É isso mesmo, a gente chega em todo o Brasil. Beleza? Então agora a gente vai resolver aí algumas questões da parte de direito constitucional, questões que estão nessa apostila, junto com uma enxurrada de questões selecionadas para você. Beleza? Então já deixa aquele like no vídeo que você já viu, já se inscreve que você já viu que vai ter muita coisa bacana aí para o concurso da PRF. Beleza? Então, cara, vamos lá para as questões de hoje. A primeira questão de 2020 diz o seguinte: os direitos fundamentais são prerrogativas próprias dos cidadãos em função da sua especial condição de pessoa humana. E as garantias fundamentais são os incrementos e mecanismos necessários para a proteção, a salvaguarda ou exercício desses direitos. Com relação a esse assunto, julguem o item que segue. Direitos individuais implícitos estão subentendidos nas regras de garantias fundamentais, sendo exemplo os desdobramentos do direito à vida. Bom, se você já está acostumado com a questão da CESP, você sabe que ela sempre traz um textinho de referência e depois ela faz a pergunta, tá? A pergunta está aqui, ó, daqui para frente, ó. Com relação a esse assunto, quais os assuntos? Direitos fundamentais dos cidadãos, as garantias fundamentais, direitos individuais implícitos. E aí você vai me perguntar o que é implícito. Implícito é uma coisa que quer dizer aquilo, porém não está escrito com todas as palavras. Não está no preto e no branco, não está ali escrito, mas ela quer dizer aquilo ali. Lendo tudo aquilo ali, você entende que acontece tal coisa. Então, isso é uma coisa implícita. Então, estão submetidos nas regras e garantias fundamentais, sendo exemplos os desdobramentos do direito à vida. E aí você tem que dizer se isso está certo ou errado, né? Banca CESP, lembrando que uma questão errada anula uma questão certa. Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que fazer uma distinção, o que é um direito implícito e um direito expresso na Constituição. Olha só, temos dois grupos de direitos fundamentais, os expressos, né? Me dá um exemplo, professor. Claro,
Lá no artigo 37 da Constituição, trata sobre os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso LIMP, que a gente sempre estuda tanto no direito administrativo quanto no direito constitucional. Já os direitos implícitos ou implicitamente positivados abrangem todas as posições jurídicas fundamentais não direta e explicitamente consagrados pelo texto constitucional. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não está escrito com todas as palavras, mas tem-se o entendimento com aquela relação. Analisando a questão aqui, ela diz o seguinte: direitos individuais implícitos estão subtendidos nas regras de garantias fundamentais. Ok. Sendo exemplos dos desdobramento implícito, então, aqueles conjuntos de direitos que a gente tem na Constituição, a gente consegue entender que as pessoas, os cidadãos, têm direito à vida. Mesmo que ele não estivesse expresso lá, direito à vida, na Constituição, a gente poderia subentender, principalmente pelo artigo 5º ali, que todos aqueles artigos lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção, barará, barará, preza o direito à vida. Então, é uma questão correta, sim. O direito à vida pode ser subentendido como um direito implícito. Então, gabarito da questão, gabarito certo. Vamos para a próxima questão. A questão número 2 diz o seguinte, uma questão também da CESP de 2020, claro, né? Vídeos da CESP, a gente está gravando aqui questões da CESP. É o costume de se referenciar a banca da questão no começo da questão. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. A honra e a imagem das pessoas são invioláveis, sendo assegurado o direito de reparação por dano material ou moral em caso de violação. E aí você pode dar um tempinho aí para você fazer a análise da questão, dá o pause e aí eu te pergunto, essa questão está certa ou errada? Vamos lá? Tempo. E aí, conseguiu responder essa questão? Olha só o que a gente tem aqui de importante para você. Constituição Federal, artigo 5º, 10. São invioláveis a intimidade, a vida, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Olha só, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, são invioláveis a vida, a honra e a imagem, certo? Sendo assegurado o direito à reparação por dano material ou moral em caso de violação, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, essa questão está certíssima, está conforme o artigo 5º, tá? Ela costuma trocar, as bancas costumam trocar sem indenização, e elas tiram ou colocam alguma coisa ali para fazer a pegadinha da omissão ou do acréscimo de alguma coisa que não está na lei. Beleza? Por isso que é importante a leitura do texto. E a terceira questão do nosso vídeo de hoje aí para você que está assistindo diz o seguinte: acerca de direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. C. Com o intuito de eximir-se de obrigação legal a todos imposta, uma pessoa se recusar a cumprir prestação alternativa, invocando convicção filosófica e política ou crença religiosa, os direitos associados a tais convicções poderão ser restringidos. E aí, certo ou errado? Tempo para você responder essa questão. Bom, espero que você tenha analisado e respondido a questão certinho, tá? Essa questão está certa, tá? Porque o texto constitucional diz o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal
a todos impostos e a recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aqui a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que foi chamada para o serviço militar e ela é pacifista, ela não pega em arma, tal, então ela pode se usar da sua convicção religiosa para não desempenhar aquela função. Só porque ela optando por isso, ela vai ter que prestar um serviço alternativo, beleza? Então tu vai trabalhar aqui no exército, tu não vai pegar em arma, tu vai arrumar os caminhões lá na garagem. Aí pode? Beleza, pode. Só que se ele se recusar a cumprir novamente, aí ele pode sim ter a privação de alguns dos seus direitos. Beleza? Então a questão está certinha. Então vamos lá para a próxima questão. Questão número 4 da CESP, Prefeitura de Campo Grande, 2019. Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Os direitos individuais, por estarem ligados ao conceito de pessoa humana e de sua própria personalidade, correspondem às chamadas liberdades negativas. Os direitos sociais, por sua vez, constituem as chamadas liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado social de direito para a concretização de um ideal de vida digna na sociedade. E aí, certo ou errado? Vou dar um tempinho para você analisar essa questão. E aí, o que você me diz? Os direitos de liberdade negativa é a negação do Estado em poder intervir na ação da pessoa, na ação do cidadão. Já os direitos positivos são as ações do Estado, o Estado como um governo amplo, como um governo federal, em sentido amplo, tá? Com ações positivas, por exemplo, previdência, saúde, educação e tudo mais, tá? Além disso, eu trouxe uns outros conceitos importantes aqui para você. Olha só, direitos de primeira geração correspondem à fase inicial de afirmação de reconhecimento dos direitos em documentos nacionais e internacionais. São direitos individuais de defesa do indivíduo em face do Estado. Lembra que eu falei, ó? Primeira geração, defesa em face do Estado. É isso aqui, ó. As liberdades negativas, tá? Então, as liberdades negativas, primeira dimensão. Direitos negativos, direito de liberdade. Aqui a gente está falando de uma igualdade formal. Constitui os direitos civis, políticos, como a vida, a igualdade, a liberdade, a propriedade privada e a segurança. Os direitos de segunda dimensão, os direitos positivos, prestacionais, direitos de igualdade, impondo ao Estado, ao poder público, um comportamento ativo. Ó. Lembra que eu acabei de falar? O Estado faz alguma coisa para o cidadão. Aqui a gente está falando da igualdade material, certo? Constitui os direitos econômicos, sociais, culturais, educação, saúde, o trabalho e a previdência. Então aqui o Estado está fazendo uma ação positiva. Aqui, ó, liberdades positivas. Você vai anotar aí, segunda dimensão dos direitos, certo? E terceira dimensão dos direitos, surgiram a partir do século XX, pode ser uma questão de prova também, direitos de titularidade coletiva ou difusa, né? Então são os sentidos mais amplos, a fraternidade, a qualidade de vida, desenvolvimento, comunicação, humanidade, democracia participativa, e tudo mais. Então, esses conceitos aí das dimensões de direitos são importantes. Tem outras dimensões, mas para essa questão, essa aqui, com essas três aqui, a gente já consegue resolver essa questão. Então, gabarito da questão, gabarito certo. Beleza? Vamos para a próxima. Essa questão Cefaz 2020, Distrito Federal. Acerca dos direitos e garantias fundamentais das cláusulas pétreas que não podem sofrer alteração na Constituição e da organização política administrativa do Estado, julgue os itens a seguir. Embora a Constituição Federal de 1988 preveja expressamente não distinção entre brasileiros, o próprio Constituinte estabeleceu no texto constitucional hipótese de tratamento distinto entre homens e mulheres.
E aí, tempo, essa questão está certa ou errada? Tempo para você analisar essa questão. Dá o pause aí, volta e resolve essa questão, tá? Essa questão está certíssima, galera, certíssima, tá? Olha só o comentário que a gente tem aqui para você. Tratamos aqui da igualdade material mais uma vez, denominada por alguns de igualdade real ou substancial. Então, pode vir na prova igualdade material, igualdade real, igualdade substancial. Essa igualdade tem como finalidade igualar os indivíduos que essencialmente são desiguais. Então você já deve ter ouvido tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdades, né? Aqui o exemplo mais clássico é a distinção entre homens e mulheres na Constituição, em razão da natureza do sexo, né? Por exemplo, no próprio concurso público que você está prestando, o teste físico das mulheres é diferente dos homens. Por quê? Os homens têm uma característica hereditária, característica física de maior resistência, né? Isso é da evolução histórica da sociedade. Desde o tempo lá do homem das cavernas, um homem saía para caçar, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Então, esse formato aí da evolução histórica, e até poucos anos atrás isso ainda era muito, né, muito ativo, os homens saírem para trabalhar e muitos serviços braçais, né? Então, o homem possui uma natureza física mais forte do que a mulher, tá? Por isso até que existe a proteção contra as mulheres, né? Existe a Lei Maria da Penha, não existe o José da Penha, tá? Por quê? Porque as mulheres elas precisam dessa proteção para ter igualdade de condições com os homens, né? Beleza? Então, gabarito dessa questão aí, gabarito certinho. Vamos lá? Sigamos. Questão número 6, também da Cefaz do Distrito Federal 2020. Acerca dos direitos e garantias fundamentais das cláusulas pétreas e da organização política administrativa do Estado, julgue o item a seguir. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a exigência de inscrição em conselho de fiscalização para o exercício de qualquer atividade profissional. E aí, tempo para você responder essa questão. E aí, o que você achou? Conseguiu identificar o erro? Pô, essa questão está errada, galera, erradíssima. E olha só, isso aqui, ó, qualquer, quer dizer que se eu resolver ser catador de recicláveis, eu tenho que ter um conselho, eu tenho que ter uma inscrição num conselho dos catadores nacionais de recicláveis? Não, cara, é só eu pegar a minha sacolinha, botar nas costas aqui a minha carrocinha e sair catar recicláveis. Se eu quiser ser um pedreiro, eu preciso ser inscrito no Conselho Nacional dos Pedreiros? Não. Se eu quiser ser um médico, eu preciso ser cadastrado no Conselho Regional de Medicina? Ah, sim, precisa, tá? Algumas profissões precisam de regulamentação, outra não. Olha só, artigo 5º, 13 diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É livre, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, tem uma lei que diz que os médicos precisam ter a sua aprovação, o seu CRM, né, para trabalhar. Então, aí como tem uma lei para essa profissão, aí tem que se respeitar essa lei, certo? Trata-se de liberdade de cargo, ofício ou profissão, norma de eficácia contida, beleza? Previsto no artigo 5º da Constituição Federal. A saber, norma de eficácia contida porque, apesar de ter eficácia e aplicabilidades imediatas, legislação infraconstitucional poderá estabelecer alguns limites e restrição ao seu exercício. Então, como eu expliquei o exemplo do médico ali, não é toda e qualquer atividade profissional que exige a inscrição no Conselho de Fiscalização. Faz-se necessária previsão legal para tanto. Então, as profissões que têm um conselho, que tem uma lei
para exigindo tal inscrição, eu tenho que respeitar essa lei. Eu tenho que me inscrever lá naquele órgão. Mas para as profissões que não exigem, não preciso. Basta eu querer ir trabalhar e vou trabalhar. Então, questão errada. Bora lá para a próxima questão? Questão número 7. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente. O direito à liberdade de imprensa abrange a garantia do sigilo da fonte. Tempo para você analisar essa questão. E aí, tempo curtinho porque a questão foi pequenininha. Questão certíssima. Olha só, artigo 5º também da Constituição diz o seguinte: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, se eu tenho uma fonte que, para eu continuar recebendo informações dessa fonte, ela tem que ser sigilosa, e eu sou um profissional da imprensa, eu posso resguardar esse direito sim. Então, gabarito dessa questão, gabarito certinho. Beleza? Gabarito certo, né? Gabarito certinho não tem na CESP. Ou é certo ou é errado. 8. CESP, Defensoria Pública do Estado do Distrito Federal, 2019. Acerca dos direitos à liberdade de expressão e de comunicação e o acesso à informação, julgue o item seguinte. Embora as notícias falsas que circulam na internet, mais conhecida como fake news, prejudiquem o acesso à informação, a liberdade de expressão e de comunicação é um direito humano absoluto. Portanto, incumbe a qualquer forma de regulamentação. E aí, um tempo para você analisar essa questão. Questão também com 2 erros bem grotescos, por isso que o tempo foi curto. Olha só, você já pode mandar a questão embora quando tiver o qualquer, né? Em 99,9% dos casos, não é todo. E você que está estudando direito sabe que não existe também um direito absoluto. Então, já podemos eliminar essa alternativa aí. O comentário diz que a respeito da existência de direitos absolutos, concepção teórica majoritária da doutrina constitucionalista brasileira, afirma que não existem bens jurídicos constitucionalizados que se possam afirmar absolutos. Então, a gente não tem no ordenamento jurídico um direito que a gente possa dizer que é absoluto, tá? Nem mesmo o direito à vida, por em alguns casos o direito à vida pode ser restringido, sim, pode ser passada a faca lá no cara. Beleza? 9. Questão de Defensor Público 2019. Acerca dos direitos e garantias fundamentais e de seus princípios fundamentais, julgue o item que segue. Consagrado na esfera criminal, o princípio constitucional da proibição do excesso consiste na vedação ao Estado de descriminalizar ou atenuar a tutela penal de certas condutas ofensivas a direitos fundamentais. Como você já está acostumado, tempo. E aí, conseguiu fazer a análise dessa questão? Na verdade, o princípio da vedação do excesso, ele visa que a parte legislativa, quem faça o processo ali, puna aquele agente porque ele teve que atuar com excesso, tá? Então, o princípio da vedação do excesso, ele não está na conduta, mas sim no processo de apuração da conduta. Então o gabarito dessa questão é um gabarito errado. Vamos para a 10ª questão para a gente fechar esse bloco de questões aqui. À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. O direito de propriedade é constitucionalmente garantido, devendo as propriedades atender à função social. Tempo para você responder essa questão. Pois é, galera, questão certíssima, tá? O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país
o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. É garantido o direito de propriedade, a questão disse que é, e a propriedade deve atender à função social, então gabarito está certo. Beleza? Fechamos aqui as 10 primeiras questões e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Até mais!